Esta é a primeira apresentação do diagrama chamado de campos da vida, da biossíntese, que é uma terapia corporal pós-reichiana. O meu intuito ao realizar esta apresentação foi de não somente possibilitar um melhor entendimento deste diagrama, mas também é uma tentativa pessoal de usá-lo de forma mais clínica, pois para mim ele ainda fica muito no campo teórico, ou serve apenas para diagnóstico e sem muita aplicação prática. E para isso eu tentei ser o mais didático possível. A biossíntese é uma teoria elaborada por David Boadella. Ela incorpora experiências e expressões nos diferentes campos da vida de uma pessoa, o que resultou na criação deste diagrama chamado de campos da vida, um conceito teórico que possibilita uma compreensão aberta da existência do indivíduo. Esta teoria possibilita a utilização de várias metodologias, e sendo assim, técnicas restritas e bem definidas não fazem parte desta visão. Esta apresentação é apenas uma base de exploração dos campos da vida, e não um formato finalizado. Também devemos ter em mente que os campos da vida se relacionam com outras teorias. A apresentação que veremos a seguir é da versão na qual o campo 3 fica acima do campo 2, do lado direito do diagrama. Aqui veremos alguns conceitos dos campos da vida. Por exemplo, nós veremos quais são as 7 áreas básicas de trabalhos terapêuticos, chamadas de campos. Nós veremos as diferenças entre os campos do lado direito do diagrama e os campos do lado esquerdo do diagrama. Nós veremos as diferenças entre os campos mais distantes do centro e os mais próximos do centro do diagrama. Nós também veremos as diferenças entre os 3 pares de campos que formam a teoria e que estão diferenciados pelas 3 cores primárias aditivas, que é a parte vermelha, a parte verde e a parte azul. E nós veremos também sugestões terapêuticas para as dificuldades que se apresentam em certas áreas destes campos. Vamos ver os campos que compõem este diagrama. A divisão dos campos da vida ocorre da seguinte maneira. O campo 1 é o campo dos movimentos físicos, tanto em sua parte mais próxima do centro, dos impulsos de movimentos e ações naturais, quanto sua parte mais distante do centro, dos movimentos e ações impulsivas ou compulsivas. Aqui já é possível notar a diferença de qualidade entre esta parte mais próxima do centro e a parte mais distante do centro. Percebam como o conteúdo da parte mais próxima do centro parece ser bem mais equilibrado e saudável. Já a parte mais distante exibe conteúdos que já não soam tão equilibrados e saudáveis. Por isto, eles estão mais distantes do centro do diagrama, que é a essência da pessoa. O campo 2 é o campo da respiração, tanto em sua parte mais próxima do centro, do ritmo respiratório centrado, quanto sua parte mais distante do centro, da respiração supercontrolada ou caótica. Aqui, novamente, vemos a diferença de qualidade entre o conteúdo que está mais próximo do centro do diagrama e o que está mais distante do centro. Esta diferença de qualidade ocorrerá em todos os campos. Esta versão dos campos da vida que estamos apresentando tem o campo 3 localizado acima do campo 2, do lado direito do diagrama. O campo 3 é o campo emocional, tanto em sua parte mais próxima do centro, da clareza emocional, quanto sua parte mais distante do centro, do descontrole, supressão emocional ou representação. Novamente, notem a diferença de qualidade entre o conteúdo mais próximo do centro e o conteúdo mais distante do centro. O campo 4 é o campo relacional, tanto em sua parte mais próxima do centro,
dos relacionamentos como o encontro e diálogo, quanto sua parte mais distante do centro, do padrão de invasão ou privação nas relações. O campo 5 é o campo da linguagem, tanto em sua parte mais próxima do centro, da linguagem e pensamentos coerentes, quanto sua parte mais distante do centro, das falas e pensamentos confusos ou defensivos. O campo 6 é o campo da imaginação e da capacidade criativa, tanto em sua parte mais próxima do centro, das visões e imagens internas criativas, quanto sua parte mais distante do centro, das visões e imagens internas restritivas ou excessivas. O campo central da essência do indivíduo é também chamado de campo 7. E ao trabalhar nele, frequentemente lidamos com experiências energéticas sutis. Campos intrapessoais e campos interpessoais. Do lado direito do diagrama estão os campos intrapessoais. O prefixo intra significa dentro ou no interior. Isto significa que estes são campos internos no indivíduo. Por exemplo, o campo 2 da respiração, o campo 3 da emoção e o campo 6 da imaginação são eventos que ocorrem no interior do indivíduo. Estes foram os campos intrapessoais. Do lado esquerdo do diagrama estão os campos interpessoais. O prefixo inter significa entre uma pessoa e outra, entre o interno e o externo à pessoa. Logo, estes campos refletem a relação entre o indivíduo e seu meio. Por exemplo, o campo 1 dos movimentos físicos, o campo 4 dos relacionamentos e o campo 5 da linguagem são campos que refletem a relação entre o indivíduo e seu meio. Estes foram os campos interpessoais. Ambos os lados têm influência mútua um sobre o outro e todos eles circundam a essência do indivíduo, que é o campo 7. E diferente dos campos interpessoais ou intrapessoais, o campo 7 é um campo transpessoal. Sistemas fechados e sistemas abertos. Como mencionado, os campos contêm áreas mais distantes do centro do diagrama e áreas mais próximas do centro do diagrama. Estas áreas são chamadas de sistemas fechados e sistemas abertos. Vamos entender por que estes campos recebem estas nomenclaturas. As áreas mais distantes do campo 7 são chamadas de sistemas fechados e, como já vimos, apresentam conteúdos menos equilibrados e menos saudáveis na pessoa, em comparação aos sistemas abertos. Percebam que são descrições objetivas e diretas, consequentemente, se referem a comportamentos já estabelecidos e com pouca possibilidade de variação. Para entender melhor, vamos analisar o campo 1. No sistema fechado do campo 1, dos movimentos e ações impulsivas ou compulsivas, percebam que estes movimentos já implicam em algo rígido e com pouca opção para variedade. Uma pessoa que manifesta ações impulsivas ou compulsivas provavelmente manifesta ações com estas características em várias situações de sua vida. Digamos que esta pessoa expresse ações impulsivas ou compulsivas tanto quando ela está nervosa ou quando ela está calma, por exemplo. Logo, estes são movimentos fechados, cristalizados e com pouca opção para variedade. As áreas mais próximas do centro são chamadas de sistemas abertos e recebem este nome por descreverem condições subjetivas que se referem a comportamentos não estabelecidos, ou seja, são comportamentos que podem ser manifestados em muitas formas de atividade. É a descrição do que o indivíduo tem o potencial de ser. No sistema aberto do campo 1, do impulso de movimento e ações naturais,
Percebam como aqui são descritas ações que não são rígidas ou estabelecidas. Por exemplo, digamos que uma pessoa está calma lendo um livro em sua casa. Seu impulso e comportamento serão naturais ou condizentes com aquela situação. Agora, digamos que esta mesma pessoa esteja em uma situação de perigo. Agora, seu impulso e ação serão diferentes do estado de calma. Seu impulso e comportamento estarão condizentes com esta nova situação. Logo, o termo sistema aberto se refere ao fato que a pessoa está aberta para variar seu comportamento de acordo com o momento. Este campo aberto reflete mais coerência e saúde na parte física do indivíduo. Agora, vamos analisar o campo 2. O sistema fechado da respiração supercontrolada ou caótica expressa um comportamento já estabelecido e com pouca variação, independentemente da situação que a pessoa esteja no momento. Já no sistema aberto, a pessoa tem o ritmo respiratório centrado em qualquer situação em que ela se encontre. E desta maneira, ela está aberta para variar e adaptar sua respiração com o momento. Estas mesmas diferenças exemplificadas ocorrem em todos os campos. Nos sistemas abertos existe a prevalência da ressonância, que é um termo mencionado na teoria de David Boadella. Os sistemas abertos refletem contato psíquico, vitalidade energética e possibilitam contato com as qualidades do coração. Já os sistemas fechados expressam condições impeditivas à ressonância e, desta maneira, prevalece a interferência, também mencionada na teoria de David Boadella. Estes sistemas fechados causam inibição física, problemas caracteriológicos e contração espiritual. E falando em sistemas fechados e sistemas abertos, é importante ter em mente que a biossíntese como teoria é um sistema aberto, que aceita trabalhar com outras práticas e atividades. E por este motivo, é muito comum terapeutas utilizarem suas práticas de outras disciplinas junto com a biossíntese. Área da conexão, contato e contexto. Os campos da vida formam 3 pares separados pelas 3 cores primárias aditivas. A área inferior vermelha é a área da conexão. Para facilitar o entendimento deste termo aqui utilizado, pode ser útil pensarmos em conexão como uma conexão de tubos hidráulicos, por exemplo, que é algo bem mecânico, de contato físico. Esta área é composta pela ligação somática do campo 1 e pela ligação energética do campo 2. A questão fundamental desta área vermelha da conexão é: como posso chegar lá? A área central verde é a área do contato. Este termo pode ser entendido como o contato que o indivíduo tem com os sentimentos, ou então o contato entre as pessoas. Esta área é composta pelos canais de expressão emocional do campo 3 e pelo canal de expressão relacional do campo 4. A questão fundamental desta área verde do contato é: quem eu sou? A área superior azul é a área do contexto. O termo contexto aqui pode ser entendido como o contexto no qual o indivíduo está inserido. Esta área é composta pela experiência verbal do campo 5 e pela expressão visual do campo 6. A questão fundamental desta área azul do contexto é: para onde me dirijo? Estas 3 áreas mencionadas, a vermelha, a verde e a azul, estão relacionadas a uma parte da biologia humana, que foi incorporada nesta teoria. Camadas embrionárias. No desenvolvimento embrionário humano, existem 3 folhetos ou camadas embrionárias: o ectoderma, o mesoderma e o endoderma.
O ectoderma dá origem à pele, ao sistema nervoso completo, aos sentidos e outras partes do corpo humano. Os órgãos que se originam do ectoderma são responsáveis pela fala e pela imaginação, e sendo assim, esta camada se relaciona com a linguagem do campo 5 e as imagens do campo 6. O endoderma dá origem à musculatura lisa ou vísceras, dá origem ao sistema glandular, ao sistema respiratório, entre outras partes do corpo humano. Os órgãos que se originam do endoderma são responsáveis pelos sentimentos e pelas emoções, e sendo assim, esta camada se relaciona com as relações humanas do campo 4 e as emoções do campo 3. O mesoderma é a última camada a se formar no processo embriológico. Esta camada dá origem ao sistema muscular voluntário, dá origem a toda a sustentação do indivíduo, como os ossos e a espinha, dá origem ao sistema circulatório, como o coração, os vasos sanguíneos, o sangue, entre outras partes do corpo. Os órgãos que se originam do mesoderma são responsáveis pelos movimentos e pela respiração, e sendo assim, esta camada se relaciona com os movimentos físicos do campo 1 e a respiração do campo 2. Na biossíntese, a terapia visa auxiliar o indivíduo a trabalhar as interferências e inibições dos sistemas fechados, passando assim a acessar os campos abertos que promovem ressonância. E para além disto, o intuito é sempre nos aproximarmos dos processos e qualidades do campo 7, os quais são fonte de força interior e de nutrição em todos os seus aspectos, o físico, o emocional e o espiritual do indivíduo. A seguir, veremos como este processo pode ser realizado. Grounding, Centering e Facing. Para trabalhar as interferências e inibições dos sistemas fechados do mesoderma, é utilizado o grounding, que significa desenvolver estratégias eficazes de gestão da vida, níveis adequados de assertividade, comportamento eficiente e compassivo. Uma opção terapêutica no sistema fechado do campo 1 seria o terapeuta realizar com o cliente um trabalho motor com tônus muscular e movimentos. Por exemplo, prestar atenção em seu corpo e em seus movimentos. E uma opção terapêutica no sistema fechado do campo 2 seria o terapeuta realizar com o cliente um trabalho energético de ritmos respiratórios internos e externos. Por exemplo, centrar na respiração profunda, sonorizar a respiração e prestar atenção neste som. Para trabalhar as interferências e inibições dos sistemas fechados do endoderma, é utilizado o centering, que significa lidar com valores e identidades pessoais. Isso abrange a identidade somática, psicológica e espiritual do indivíduo. Uma opção terapêutica no sistema fechado do campo 3 seria o terapeuta realizar com o cliente um trabalho psicoenergético em segurar e liberar emoções. Por exemplo, reconhecer e nomear as emoções e os sentimentos, construindo um repertório no qual o cliente possa se reconhecer em suas expressões emocionais. E uma opção terapêutica para o sistema fechado do campo 4 seria o terapeuta realizar com um paciente um trabalho sistêmico de comportamento nos relacionamentos. Por exemplo, estar atento em não impor ideias pessoais em outras pessoas e também não se deixar ser invadido por ideias de outros. Para trabalhar as interferências e inibições dos sistemas fechados do ectoderma, é utilizado o facing, que abarca a interação entre os objetivos interiores e exteriores.
Uma opção terapêutica no sistema fechado do campo 5 seria o terapeuta realizar com o paciente um trabalho psicodinâmico da fala, por exemplo, um trabalho de interpretação do discurso do paciente. E uma opção terapêutica para o sistema fechado do campo 6 seria o terapeuta realizar com o cliente um trabalho transformativo em ideias restritivas e imagens que limitam a visão. Por exemplo, praticar treinamentos de imaginação com um paciente. É importante entendermos que grounding, centering e facing não se referem a exercícios específicos, mas a conceitos, e por isto eles devem ser analisados e adaptados para cada um e em cada momento que esta pessoa se encontre. E sua execução pode ser algo inédito e espontâneo. Vamos rever estes últimos conceitos e adicionar mais algumas informações para que o entendimento dessas 3 áreas do diagrama fique mais claro. A área inferior do diagrama é a vermelha. Esta área é relacionada com a camada embrionária do mesoderma. Então, é a área mesodérmica do diagrama. E como já vimos, também é a área da conexão, como uma conexão mecânica e de contato físico. Com os movimentos físicos e a ligação somática do campo 1, junto com a respiração e a ligação energética do campo 2, esta também é a área do diagrama que representa o agir. Um elemento natural que se relaciona com a cor vermelha, com o mesoderma, com o conceito de conexão que foi descrito, com o agir e com o grounding desta área é o elemento terra, do chão, do físico, do real, do prático e do concreto. A área no meio do diagrama é a verde. Esta área é relacionada com a camada embrionária do endoderma. Então, é a área endodérmica do diagrama. E como já vimos, também é a área do contato. Contato com os sentimentos e com as outras pessoas. Com as emoções e a expressão emocional do campo 3, junto com as relações e a expressão relacional do campo 4, esta também é a área do diagrama que representa o sentir. Um elemento natural que se relaciona com a cor verde, com o endoderma, com o conceito de contato, com o sentir e com o centering desta área é a água, do oceano das emoções e do sentir. A área superior do diagrama é a azul. Esta área é relacionada com a camada embrionária do ectoderma. Então, é a área ectodérmica do diagrama. E como já vimos, é a área do contexto no qual o indivíduo está inserido. Com a linguagem e a expressão verbal do campo 5, junto com a imaginação e a expressão visual do campo 6, esta também é a área do diagrama que representa o pensar. Um elemento natural que se relaciona com a cor azul, com o ectoderma, com o conceito de contexto, com o pensar e com o facing desta área é o ar das ideias, da imaginação e dos pensamentos. Vale notar que as cores primárias aditivas, quando sobrepostas, formam o branco do campo 7 da essência. Mas como dar início a estas intervenções? De acordo com a teoria, devemos estar atentos no chamado fio mais solto, que pode ser uma fala, um gesto ou qualquer sinal que o indivíduo, porventura, venha a expressar. Este fio mais solto
é algo que chame a atenção do terapeuta e pode surgir em qualquer um dos campos. E é uma oportunidade para o terapeuta adentrar inicialmente em algum dos sistemas fechados e, a partir daí, penetrar os sistemas abertos. Esta foi a primeira apresentação dos campos da vida, e nela nós vimos somente os conceitos básicos deste diagrama. Esta apresentação foi dividida em partes apenas por motivos didáticos, para ser facilmente entendida. Na segunda apresentação, veremos um exemplo prático e entenderemos como um indivíduo, na realidade, é uma expressão mesclada de várias características aqui mencionadas.